Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse devocional, mas eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Aline Galdino, para quem não me conhece, e nós estamos nessa jornada nesse mês de agosto, falando a respeito das mulheres que frutificam. E o tema do nosso devocional de hoje é permanecer antes de produzir, baseado em João no capítulo 15, e hoje nós vamos falar sobre o versículo 4 que diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O versículo para memorizar hoje está em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E hoje nós vamos falar sobre a importância de permanecer antes de produzir. Existe uma pergunta que talvez nunca tenhamos feito a nós mesmos. Eu estou ocupada ou eu estou permanecendo? É muito importante a gente fazer essa pergunta para nós, porque a gente vive uma cultura que se mede sucesso pela produtividade. Quanto mais fazemos, mais importante parecemos. Quanto mais produzimos, mais somos valorizadas. E, infelizmente, muitas vezes, nós acabamos levando essa lógica para a nossa vida espiritual. Isso é muito perigoso. Nós achamos que Deus se agrada quando nós fazemos mais campanhas, mais ministérios. Às vezes temos muitas responsabilidades, quase não damos conta para exercer, mas a gente pensa que quanto mais eu tenho cargo, funções, eu estou agradando a Deus. Será? Quanto mais eventos fazemos, quanto mais responsabilidade temos, e aí nós temos esse pensamento equivocado, sabe? Só que Jesus não disse façam mais. Não. Jesus disse o quê? Permaneçam em mim. O reino de Deus não começa em fazer, mas ele começa em estar. E hoje nós vamos entender essa importância, que permanecer é melhor do que fazer. Mas o significado da palavra permanecer no grego significa meno, que quer dizer habitar, permanecer continuamente, fazer morada, não abandonar, permanecer ligado. Jesus, ele não estava falando de uma visita ocasional quando ele disse isso, não. Pelo contrário, ele também não estava falando do encontro aos domingos, né? Às vezes a gente vai só um dia na semana na igreja, só o domingo, e às vezes a gente só busca a Deus no domingo. Porque tem pessoas, gente, por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que só buscam a Deus na igreja. E na sua casa não tem uma vida de comunhão com Deus. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias, continuamente, né? E Jesus, ele não estava falando de uma visita ocasional, ele estava falando de uma vida inteira conectada a ele. Permanecer é viver consciente da presença de Cristo. É carregar Jesus para a cozinha. Você está lá cozinhando, mas você está carregando Jesus, né? Carregar Jesus para o seu trabalho, no trânsito, meu Deus do céu. Eu falo que o trânsito é a parte mais complicada, né? Porque você tem que ser tem que carregar muito Cristo, né? Porque tem umas pessoas que fazem umas barbeiragens e ficam, Jesus, me ajuda, né? Para o quarto, o lugarzinho do secreto, qual que a gente ora, que a gente busca, que a gente clama a Deus para as decisões da nossa vida, né? Será que quando você vai tomar uma decisão, você pergunta para Deus antes, né? Eu já tomei cada decisão, gente, sem perguntar para Deus, e eu quebrei minha cara. Hoje eu não faço mais isso, porque quando nós colocamos Cristo em nossas decisões, tudo dá certo, né? Tem vezes que ele fala que não, mas a gente tem que entender qual que é o propósito. Então, pensa nisso antes de tomar qualquer decisão. E também devemos carregar a Cristo para os dias bons e os dias ruins também. Quando a gente escuta um não, quando a porta se fecha, diante do luto, diante da perca, nós temos que carregar Jesus o tempo todo, sabe? E Cristo, ele nunca pediu uma performance, não. Desde o Éden, Deus, ele sempre quis uma única coisa com a humanidade, que é o relacionamento. Antes do pecado, Adão, ele não fazia nada para provar o seu valor, sabe? Ele simplesmente caminhava com Deus.
E Deus, ele procura isso em nós, que nós possamos ter essa sensibilidade, sabe? De só querer a presença dele, caminhar, sabe? E depois da queda do homem, o homem começou a tentar conquistar aquilo que antes recebia pela comunhão. E até hoje nós repetimos esse mesmo erro. Tentamos merecer o amor de Deus. Ai, Deus me ama porque eu mereço. Não, Deus dele não ama porque nós merecemos. Nós não somos merecedor do seu amor, sabe? Às vezes nós achamos que nós precisamos impressionar a Deus, sabe? Mas uma filha, ela não precisa provar que pertence ao pai. Você é mãe. Você que é mãe, né? Tem muitas que não é mãe aqui também. Mas você que é mãe ou você que é filha, você precisa provar alguma coisa para o seu pai que você é filha dele? Não. Seu pai sabe que você é filha dele. Você não precisa ter que ficar provando, apenas permanecer ali, né? Mesma coisa é Deus. Nós não precisamos tentar disputar a tua presença, não. Nós precisamos apenas permanecer. E na Bíblia nós temos 2 exemplos assim que eu sempre falo, que é o ápice, sabe? Que é de Marta e Maria. Lá em Lucas 10, apresenta uma cena conhecida. Jesus, ele entra na casa de Marta e enquanto isso, Marta está correndo, está organizando, faz uma coisa e faz outra e prepara e resolve, né? E Maria faz o quê? Ela se senta aos pés de Jesus e começa a ouvir as palavras que Jesus estava falando. Porém, Marta fica incomodada, né? Aí talvez Marta ela tenha pensado assim: nossa, eu estou trabalhando aqui, ó, estou fazendo tudo sozinha. Maria não está fazendo nada. Maria lá folgada, lá sentada, lá conversando. E eu aqui, ó, ralando. E aí ela foi lá e, né, falou para Jesus. Mas aí acho que ela achando que Jesus ia ficar do lado dela. Jesus não ficou, ele repreendeu ela. Mas ele não repreendeu ela porque estava condenando o serviço, não. Ele repreendeu Marta. Olha só o que ele falou assim: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Jesus, ele não condenou o serviço quando ele fala isso para Marta. Ele corrigiu a ordem, entende? Tanto que ele falou que Maria escolheu a boa parte, né? Porque ela escolheu primeiro permanecer. Depois, aí sim, viria o serviço. O serviço ele não é inútil, ele é necessário. Porém, nós precisamos aí alternar a ordem, sabe? Porque hoje acontece muito ao contrário. O que acontece muito? Hoje nós primeiros trabalhamos e depois, se sobrar tempo, aí nós buscamos a Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós buscamos Ele primeiro. Lembra que a gente leu aqui em Mateus 6,3? Buscai o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quanto tempo você tem separado para estar com Ele? Sabe? Não para pedir, mas para ouvir, se silenciar, sem agradecer, sem falar nada, sabe? Só permanecer ali na presença dele, adorar, estar ali, sabe? E, nossa, é tão gostoso quando nós fazemos isso, só permanecer ali. Separe 5 minutinhos do seu dia, do seu tempo e faça isso. E permaneça na presença dele. Adore ele, não peça nada, não agradeça nada, só esteja ali. Gente, é tão gostoso, é tão bom, sabe? A videira, ela nunca faz esforço para produzir. Porque depois que nós permanecemos, estamos em Cristo, nos conectamos com Ele, nós produzimos frutos automaticamente. Porque depois de tudo isso que nós aprendemos hoje, vêm os frutos. E a videira ela não faz esforço, o fruto aparece naturalmente. Nós invertimos essa lógica e tentamos fabricar frutos. Queremos ser pacientes, amáveis, mansas, fortes, mas nós esquecemos que essas virtudes são resultado da presença de Cristo em nós. Nós precisamos estar em Cristo, ter Cristo em nós, sabe? Quanto mais nós permanecemos, menos nós precisamos fingir. Porque às vezes, olha só como esse ativismo é perigoso. Às vezes nós estamos na correria do dia a dia e nós fingimos, nos enganamos a nós mesmos.
achando que estamos carregando a presença e não estamos, porque nós não permanecemos. Então nós precisamos entender que quando nós permanecemos, nós produzimos naturalmente o fruto, nós não precisamos ficar provocando nada, porque as coisas elas vão acontecendo naturalmente e aí o fruto nasce espontaneamente para a honra e a glória de Jesus, sabe? Talvez hoje Deus esteja chamando você para diminuir o seu ritmo. Minha filha, diminui o seu ritmo. Seu trabalho é importante, a sua vida é importante, tudo é importante. Porém, você precisa diminuir um pouquinho o ritmo. Será que não está muito acelerado, não? Vem aqui um pouquinho para pertinho de mim, né? Não porque trabalhar seja errado, não. Nós precisamos trabalhar para nos sustentar, sabe? Mas porque a sua alma, ela está cansada, pois a nossa alma, ela anseia pela presença de Deus. Talvez você tenha confundido uma agenda cheia com vida frutífera. Ai, minha vida tá frutífera, tá próspera, a minha agenda aqui tá cheia. E uma agenda cheia nem sempre revela um coração cheio de Deus. E entenda uma coisa, Jesus nunca chamou mulheres ocupadas. Jesus chamou mulheres disponíveis. Porque a mulher ocupada, ela não vai ter tempo nem para ouvir o que ele está falando. Mas a mulher que ela está disponível, ela está ali, escolhendo a boa parte, ouvindo o que o mestre tem para dizer. É tão gostoso, né? E aí eu convido você a refletir comigo. Será que eu tenho servido mais do que permanecido? Se Jesus analisasse hoje a minha agenda, será que Jesus ele encontraria um espaço nela comigo? Pensa hoje, na sua agenda de hoje, nessas 24 horas, não é nem da semana, das 24 horas. Se Jesus olhasse para a tua agenda, olha para a tua agenda aí. Será que nela tem um espacinho que você reservou para estar com Cristo? Hoje eu te convido a fazer um desafio. Hoje, antes de abrir qualquer rede social, eu sei que esse devocional agora está indo um pouquinho já na metade do dia. Eu não sei se você já abriu suas redes sociais, mas se você já fez isso hoje, faça amanhã. Antes de abrir sua rede social, leia João, capítulo 15, novamente, sabe? E depois permaneça 5 minutos em silêncio. Não fale nada, não peça nada. Só adore. Só adore. Nem agradeça. Só adore. Sem distrações. Apenas desfrutando da presença de Deus. E depois que você fizer isso, anote tudo que vier no teu coração. Tudo que Deus for ministrando no seu coração, você anota. Anota, eu tenho certeza que você terá uma experiência maravilhosa com Deus. Guarda isso na tábua do seu coração. Uma videira, ela nunca faz barulho para crescer. Ela não disputa cansaço. Ela não corre, ela não se compara. Ela apenas permanece ligada na fonte da vida. Talvez Deus esteja dizendo hoje para você, filha, pare de tentar produzir o que só pode nascer da minha presença. O céu nunca teve pressa em fazer uma árvore dar frutos. E também não terá pressa com você. Apenas permaneça, que o fruto ele virá. Agora eu te convido a fazer essa oração comigo. Diga assim: Pai amado, eu confesso que muitas vezes me deixei consumir pelas responsabilidades e me esqueci daquilo que realmente importa. Perdoa-me quando eu transformei a minha caminhada contigo em uma lista de tarefas. Ensina-me a permanecer. Eu quero conhecer a tua voz mais do que qualquer método. Quero amar a tua presença mais do que os resultados. Livra-me, Senhor, do ativismo espiritual. Que a minha vida não seja marcada apenas pelo que faço para ti, mas pelo que eu passo contigo. Que cada fruto produzido em mim seja consequência da intimidade e nunca um esforço dos meus próprios braços. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, que Deus continue abençoando você, sua caminhada, o seu dia. E amanhã nós voltaremos aqui para o 4º dia desse devocional. E eu já convido você a curtir, a compartilhar. Chama aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa palavra. Você pode ser um instrumento também para a vida dela. Então, a primeira pessoa que vir na sua mente, vai lá e compartilha com ela esse vídeo. E até amanhã. Amanhã estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe.